Meu nome é Mário Puxeu e eu estou na quadra com o Silvio Bastos. Bom, de volta aqui mais uma história para ser contada, mais uma daquelas histórias para serem contadas, só que essa merece um tempo especial. Aqui do meu lado hoje, provavelmente muitos de vocês não vão saber quem é, não vão conhecer, mas ele tem muita história para contar e é exatamente por isso que está aqui hoje, Mário Puxeu. Mário, obrigado pela tua presença. Silvio, eu que tenho que agradecer. Quem ama o tênis tem que tomar conhecimento das coisas que aconteceram durante essa vida enorme, de tempo, muito tempo que nós vivemos. E você é uma pessoa que está trazendo isso à baila, através dessa programação muito especial. E para mim é um prazer e eu só tenho a agradecer a você. Estou à É, sua disposição para qualquer coisa. a ideia minha, lá inicialmente, era usar o canal, usar essas conversas para trazer histórias, principalmente de pessoas que têm histórias para serem contadas. Isso é, de alguma forma, uma maneira de eu homenagear vocês, né? Que se eu estou aqui hoje trabalhando com tênis, é porque você fez muita coisa lá na sua época para poder fazer com que o tênis se propagasse, se difundisse. Então, eu vou te fazer, como eu disse, a primeira pergunta, que é a única que eu sei, mas é a partir dela a gente começa a conversar. Por que, Mário, o tênis ou como o tênis entrou na sua vida? Olha, é uma situação interessante. Eu, desde que nasci até que eu casei, isso entre 1933 e 1961, eu morei numa rua que era ao lado do Fluminense. Então eu, desde garotinho, desde que eu tinha, e meus pais diziam que desde que eu tinha meses de idade, 1 ano, eu frequentei o Fluminense, sempre, sempre. E participava de todas aquelas atividades ali, mas nunca tinha me entusiasmado por tênis, nunca tinha. Embora quem conhece o Fluminense sabe que para você ir para a parte esportiva, Exatamente. você tem que virar à direita e a quadra de tênis é a primeira, as quadras É, de tênis são a primeira é a coisa ali. primeira visão de quem entra. É. Um belo dia, um grande amigo meu, Haroldo Rodrigues, ligou para mim e disse assim: vamos bater umas bolas de tênis. Era uma sexta-feira santa e o clube estava bem vazio. Eu digo: pô, eu nunca bati, nunca sei. Não, mas eu digo: não tenho raquete. Não, ele dizendo: meu pai tem uma raquete velha, te empresta, a gente vai ver lá e tal. Aí fomos lá, ele e eu só. Começamos a bater uma bola, e aquele negócio, eu gostei daquilo, eu gostei daquilo. Essa amor à primeira vista. Gostei daquilo e já tinha amigos lá dentro do Fluminense, mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho do que eu, que já jogavam tênis. E aí eu fui começando a conversar com um, bati uma bola com um, bati um outro com outro, e tal, fui melhorando, e aí encaixou, pô. E o resto é a vida toda aí que foi isso. Eu joguei tênis desde 1948 até 2008, mas 2008 já como veterano, já com. E aí uma pergunta que eu acho que não existia professor de tênis. Não, tinha não, por acaso, lá no Fluminense, tinha o batedor de bola, mas quando foi diretor de tênis, o Paulo Ferraz, que acabou sendo meu parceiro de dupla Paulo Ferraz, do você diz o campeonato, pai do Paulinho pai do Paulinho, e da é, Iná. e Não, marido da Dona Maria Iná, da Iná, marido da Dona Iná, e e pai da pai Wanda, do Paulinho e da Wanda. pai da Paulinho da Wanda. Muito bem. Ele resolveu trazer, primeiro, um técnico húngaro chamado Gábor Gaborovic, que tinha jogado Copa Davis pela Hungria. Uhum. Pelo menos dizia isso, eu não sabia se tinha ou não tinha. Na E época era difícil você ter certeza das coisas, né? pois é. E aí tal, ele jogava, mas assim uma coisa muito quase que aleatória e tal. Aí aí depois ele foi embora, aí trouxeram uma outra, esse eu tenho certeza que jogou Copa Davis pela Tchecoslováquia, junto com o Drobny, Uhum. outro chamado Vojta É Vodicka. o Yaroslav Drobny e esse. E Uhum. ele. E esse aí, ele ti eu aprendi com ele esse dava aula mesmo.
dava aula para os atletas do Fluminense, Uhum. tá? Só para os atletas do Fluminense. Porque, por exemplo, o anterior dava aula particular, tinha um período lá que tinha Sim. dele, ele dava lá e tal, e dava também para os atletas. Esse dava só para os atletas. E ele desenvolveu muito o tênis lá. E uma coisa que eu ganhei dele, vamos chamar assim, aprendi com ele, foi o backhand, que que antigamente o backhand ele dava com a mão fechada, aquele ele dava com assim, com o polegar aberto, tá. E Uhum. isso na minha vida de tenista, isso me ajudou muito, porque dentro de minhas limitações técnicas, o meu backhand sempre foi muito melhor do que o meu forehand. E aqui uma curiosidade, né, para quem está acompanhando a gente hoje, olha o tênis moderno, mas nesse período, nessa época, o backhand, obviamente, só com uma mão, Só em com a mão. nenhum Só momento. tinha lá naquela época, só tinha um que aliás foi muito amigo meu, foi o Ronald Moreira, Aham. e ele como era pequenininho, depois ele fez um tratamento, aumentou um pouco, mas ele fazia inclusive para sacar, ele sacava com as 2 mãos. Ele pegava a bola, jogava para cima e com as 2 mãos batia assim. É mesmo? Esse cara, para mim, foi o jogador mais inteligente que eu já vi na minha vida. Ele conseguia dar um jeito dentro da Mas não, a limitação vida dele. dele toda é impressionante a capacidade que ele tinha de absorver os jogos do adversário. Uhum. A leitura de jogo dele era um troço. E essa característica, eu, obviamente, bem depois de você, do seu tempo, mas a gente aprendia, né, nessa época, eu comecei em 73, você já estava. 73 eu já estava quase que Exatamente, exatamente. aposentado. Mas é mais ou menos a técnica usada, a metodologia era mais ou menos parecida, né? Que a direita continental, você batia, sacava, tentava subir, e a esquerda com slice, que era o que se fazia. É, Dificilmente você ia usando o backhand para atacar, né? Geralmente você ficava no ponto com o slice e a direita para atacar usando o drive para definir. E isso foi exatamente. durante muito tempo. Mas eu imagino que na sua época, todo mundo jogava igual. Todo Todo mundo mundo jogava da mesma jogava maneira. igual. Todo mundo. Com exceção dele. Ele jogava Aham. com as 2 mãos. E Foi como é que. o único conhecido naquela época, vamos chamar internacionalmente, que jogava com era o Pancho Eu posso Segura-Cano, segurar cano. o Aham. equatoriano. Aham. Que eu comentei naquela nossa conversa que eu É, encontrei com ele no é. metrô de Nova York, ninguém reconheceu ele, ele meio triste. Eu sentei do lado dele e fui bater um papo, ele falou: "Tá tudo bem, tá? Eu só fico um pouco triste porque eu já fiz o que eu fiz pelo tênis, e eu pego um metrô desse durante 1 hora e ninguém sabe quem eu sou". Não, mas o senhor fica tranquilo que eu vou sentar do seu lado, a gente vai conversando até chegar em Flushing, e eu sei quem o senhor é. Ele abriu um sorriso enorme, e na época não tinha câmera em celular, então eu não tenho essa foto, mas eu tenho esse episódio na minha vida de 50 minutos, 1 hora, sentado do lado dele, desde Manhattan até chegar em Flushing, da gente conversar. Mas como é que era, por exemplo, um torneio, um campeonato? Todo mundo jogava igual, todo mundo jogava da mesma maneira. Todo mundo jogava da mesma, quer dizer, jogava da mesma maneira, não a parte tática, Não, né. sim, sim, não, tecnicamente era como se Tecnicamente era fosse igual, todo igual, mundo igual, parecido, todo mundo igual. daqui Não sacava, tinha 2 mãos, não tinha nada, é isso. tentar bater uma esquerda na paralela, Bom, ninguém ia, para só no o slicinho. slice Aham. o jogo era mais lento por O causa dele. slice, na verdade, era uma preparação para tentar definir com a direita. É, Isso era o caminho. ou então um approach, né, para ir à Para rede. chegar na rede, e se ia muito mais à rede, né? Ia muito mais à rede. E isso é engraçado, conversando com o Tomás agora, porque se ia muito à rede, mas só se jogava em saibro. Ou seja, o princípio do jogo era como se fosse uma quadra rápida, mas no Brasil só se jogava em saibro. Só tinha quadra de saibro. É Aliás, interessante tem isso. depois eu vou te contar uma coisa Não, interessante. conta agora. Então eu vou contar o seguinte, Depois. no ano que eu não me lembro qual foi, o diretor de tênis do Caiçaras queria inaugurar uma quadra de madeira, Aquela madeira taco corrido, né? e convidou a mim, ao Jorge Paulo Lema, ao Alex Hegler e acho que foi o Torok. Nós jogamos uma dupla. Então jogou eu e o Lema, o Torok e o Alex. Bate-bola, aquilo já estava estranho, aquela bola. Rápido demais, né? Aí vamos começar o jogo, vamos, pum. Sacava, o outro mal conseguia devolver. As bolas com uma velocidade, porque o pessoal todo já estava habituado à quadra lenta, aquela bola era uma velocidade espantosa. Bom, para encurtar a brincadeira. E com as poucas que eram devolvidas pelo o que defendia, né? Chega o outro na rede, puf, te matava. Então o negócio ficou assim, 1-1, 2-2, 3-3, 4.
Aí chegou lá, sei lá quanto, pô, 17, 17, ou sei lá quando é que foi. Pensou, pô, isso não vai acabar, pô. Vamos fazer o seguinte, vamos Ninguém fazer vai perder o contagem de saque, né? ping-pong. Vamos fazer 1-0, 1-1, 2-1, 2-1. Então isso foi o prelúdio do tie-break. É. O tie-break ele foi instituído ali em mais ou menos Mas muito 74, depois, hein? mais ou menos 1974, Então, né? Porque na época tinha o WCT, né? Aquele torneio que era feito para viajar o mundo inteiro, inclusive aconteceu em São Paulo algumas vezes, e aí o WCT foi vendido, conseguiram vender o WCT, o circuito todo. Só que a TV falou assim, olha, a gente compra, interessa, mas não dá para ser eterno, como era antigamente, né? O set longo, é, sem tie-break, ele era eterno. E aí foi instituído o tie-break, que era uma maneira de você chegar no 6-6 e saber que ia acabar. Porque até então você deve ter jogado muito 15-13, 18-16. eu vou contar uma história que eu só ninguém vai acreditar. E pena que Eu acredito, os eu outros acredito. 3 participantes já morreram. Não tem como atestar Então, que era então verdade. a verdade é É, sua, a né? verdade é minha. Quem acreditar, que acredite. O Fluminense fez um campeonato, fazia um campeonato, em que os jogadores do Fluminense, primeira classe, convidava um outro tenista Uhum. de outro clube. Um sócio e um convidado, Aí um convidado. Muito bem. Eu convidei o Klaus Turner. que inclusive, como eu já te falei, foi meu técnico. Pô, É, bom, você vai. exatamente, o Isso. Klaus Turner, ele me Convenceu o treinou. Klaus Turner. Pena que ele não esteja vivo aí para É, te é. pôr. Na época, treinávamos eu e o Átila Santos, do Átila, Tijuca. eu sei quem Nós é. íamos até o Sheraton para treinar, Ah, exatamente para poder ter o saque-voleio, que era ali onde ele era muito a bem. perfeição dele. E a outra dupla foi o Márcio Pascoal e o Lício Grangeiro. Quadra 4 do Fluminense. Começar o jogo 6h30 da tarde. Bom, primeiro set, 17-15 eles. 2 horas, mais Mas ou isso eu não menos. posso especificar. Mas Posso especificar o total no final que você vai ver. Quanto levou cada. Primeiro set, 17-15 eles. Segundo set, 18-16 nós. Terceiro set, 25-23 eles. tinha alguém vendo depois disso? Pô, claro que Ninguém, não. né? Pode ter sido no Nem começo. os amigos, né? Bom, o Klaus contou, não sei isso, eu não sei, que nós perdemos 7 match points. E contou que antes deles fecharem, eles tinham perdido 9 match points. 16 match points perdidos no jogo. O jogo acabou a 1h da manhã. O jogo acabou a 1h da É. manhã. Você falou que não lembrava a data, mas deve ter sido seguramente antes de 74. Não, certamente. Isso foi, Porque, olha, porque a isso foi, partir de 74 começou o posso te tie-break a dizer existir. o período de 3 anos onde isso aconteceu. Isso foi entre 65 e 68. Uhum. Entre Porque 65 e o 60. tie-break entra ali em 74, e aí em 74 o profissional começa a ter o tie-break sendo jogado, o juvenil ainda não. Eu joguei em 77, foi o meu terceiro set mais longo. Eu fiz um 22-20 no Tijuca. Tá vendo? Um terceiro set 22-20 no Tijuca. Em 77 eu tinha 14 anos. Aí um pouco mais para frente o juvenil começa também a ter o tie-break. Mas o início, né, onde começa o tie-break, é exatamente em 74, para poder passar na televisão, porque senão era inviável. Como é que você pega um jogo desse e Pô, passa na TV? Você não não tem tem hora para como, acabar. pô. Você não tem Acabou. hora para acabar. É lógico, pô. É, Bom, o que mais que eu posso. não, vamos aqui. Tem bastante coisa para a gente ir. Então vamos Mas lá. vamos para um lado de Copa Davis. Tá bom. Copa Davis, o Gabriel Figueiredo me tinha me convidado para ser. Ali né, chamava-se vice-presidente de esporte. Quer dizer, não era vice-presidente de nada, era o diretor de esporte. Chamava vice-presidente, porque tinha vice-presidência jurídica, vice-presidência Aham. econômica. É como se um diretor técnico. No meu caso, não, o diretor técnico era eu, porque era o diretor técnico, é o que eu realmente, que era parte Aham. da parte Sim, técnica, vamos sim. chamar de técnica. E eu gostei muito daquele convite que ele me fez, gostava, conhecia já alguns daqueles tenistas todos. E numa Copa Davis, eu cheguei para o Gabriel, que normalmente a indicação do capitão da equipe, a seleção era feita pelo diretor, selecionava os jogadores. Mas o capitão da equipe geralmente era a escolha do presidente da confederação, que Uhum. era o Gabriel. Eu cheguei para o Gabriel e falei, o Gabriel, aqui, eu vou dizer uma coisa a você, eu acho que essa questão da escolha do capitão da equipe deve ser uma escolha
que seja uma pessoa que tenha afinidade com os jogadores. Porque às vezes eram pessoas que tinham jogado tênis, mas que mal conheciam o jogador. E eu falei então para ele: "Olha, ô Gabriel, eu ouço falar muito bem do Paulo Cleto, que é já estava, acho que já dava aula de tênis nessa época, Aham. não sei, mas ele era muito conhecido como uma pessoa que entendia de tênis e tal. Eu posso convidar o Paulo para pedir licença?" Aí o Gabriel: "Lógico que pode, sei que tal." Aí convidamos o Paulo e ele, isso foi, isso acho que foi 78, 78, 70, sei lá, não me lembro direto a data. Aí chamamos o Paulo e foi um sucesso, porque todo mundo gostou, os jogadores gostaram e tudo bem. E o E Paulo ficou ali por um bom tempo, né? Eu conversando com ele, quando você comentou comigo, ele falou que foi realmente emocionante, não só a convocação, mas o primeiro confronto, né? Dele poder, no é, primeiro confronto, estar ali junto com o time perfeito, brasileiro. Ele falou perfeito. que foi realmente E emocionante. todo mundo ficou muito contente e ele teve um trabalho muito bem feito. Depois não sei, depois eu me afastei, da confederação, porque eu comecei a ter, fiz um escritório novo lá, teve problemas profissionais, me tomava muito tempo. Eu não acompanhei mais o desenvolvimento Uhum, dessa parte. Não sei até que ano ele ficou, aham. não me lembro. Eu estava começando a carreira como técnico. Estava trabalhando com o Carlos Quimair e com a minha irmã Ruth Helena, que foi brasileira na época. Foi uma satisfação precoce, vamos chamar assim. O fato é que não existia praticamente a carreira técnico na época. Então, não é que tinham muitos, tinha eu e eu, não tinha um outro. E eu fiquei muito feliz, porque foi a Copa Davis, já era a Copa Davis na época, ou ainda era a Copa Davis, e o fato de ser o técnico da seleção brasileira foi definitivamente uma satisfação que eu guardei ali e pelos 18 anos que eu trabalhei como técnico. Foi uma coisa que ficou no coração. Mário, olha só, é indescritível o quanto as conversas e as histórias e tudo que você vem falando, para mim, pelo menos que adoro, sou apaixonado por tênis, e exatamente por isso a gente vai ter uma parte 2. A gente vai continuar aqui falando, gravando, mas como a gente infelizmente tem um tempo, a gente encerra a parte 1, né? E na sequência a gente vai gravar a parte 2, porque tem muitas coisas, eu acho que tem uma que para mim, especificamente, é muito importante. Então, ó, só te agradecer, Mário, pela presença aqui hoje. Olha, eu E repito, Silvio, se alguém tem que agradecer, eu tenho que agradecer a você. E olha, pessoal, histórias incríveis, mas aguardem no próximo episódio, na parte 2, porque vocês vão saber de algumas histórias dele que eu exatamente guardei para esse segundo episódio. Vocês vão entender por quê. Obrigado, continuem assistindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Tchau, tchau, valeu.